noite, amada Igreja do Senhor. Mais um momento precioso demais na presença de Deus. Cumprimento os que estão nos assistindo na internet, a amada Igreja. E peço, por favor, que o nosso pastor possa ler e depois nos abençoar em oração. 1 Pedro 5, versículo 8. Por favor, pastor. 5, 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Te glorificamos e exaltamos, Senhor da glória, tu que nos presides, tu que diriges esse culto maravilhoso com a tua presença gloriosa. É por ti, em ti que nos pautamos, que vivemos, que existimos, que respiramos. E já te agradecemos pelos 5 minutos de oração, pela tremenda e maravilhosa ministração, pelos tremendos e maravilhosos louvores. Agora, capacita tua serva, a nossa missionária Mara Simone, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo, para que nos traga aquilo que Deus já colocou em seu coração. Desde já agradecidos, oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastor. Amada Igreja, temos tido palavras lindas. Temos tido ângulos tremendos de cada pregador que sobe aqui para o crescimento da sua amada igreja. Temos recebido palavras de edificação, de consolo e exortação. Deus tem falado muito com a sua igreja em vários ângulos. E bem-aventurado as pessoas, bem-aventurado o crente, bem-aventurado o filho, bem-aventurada a filha, que se atenta para essas palavras liberadas, para esses ângulos liberados, para as palavras liberadas no altar. Porque a Bíblia diz que os dias são maus, amada igreja. No mundo, no sistema desse mundo, está difícil, está aflitivo, está complicado, está trevoso, está um teatro de engano, uma atmosfera chegando ao seu auge com a manifestação do anticristo, porque ele já vive, ele já anda nesse sistema e daqui a pouco ele se tornará público e a igreja saberá quem ele é. E nas igrejas, a apostasia, e nas igrejas que não vigiam, o que mais a gente vê nos vídeos é escândalos, adultérios, prostituição, disputa, divisões, vaidades, a natureza humana reinando nos altares das igrejas, a natureza humana ditando orientações nos altares da igreja. E o que mais a gente tem visto em canais, o que tem acontecido com as igrejas, amada igreja. E o inimigo não está brincando conosco. Jovens desligados do fervor de Deus, jovens desconectados com o fervor de Deus, mas conectados com redes sociais e vivendo isso como se fosse um Deus. Isso não é só jovens, é qualquer pessoa que assim vive. Jovens completamente não conseguem, que eu digo esses que não conseguem se envolver com a adoração na casa de Deus, se envolver com fervor na casa de Deus, se envolver com a vida do Espírito Santo na casa de Deus. Crianças sendo conduzidas por desenhos das trevas, crianças sendo conduzidas com comportamento direcionados por desenhos lúdicos das trevas. O inimigo não está brincando comigo, nem com você, nem com a tua casa, nem com a tua família, nem com ninguém. Os dias são difíceis. E é impressionante nesse texto como Deus coloca o modo. Num só texto, ele coloca o modo, ele coloca o inimigo e coloca o objetivo do inimigo. É interessante que ele diz o modo que devemos estar sóbrios e vigilantes. A sobriedade é uma sensatez divina,
Essa sobriedade é uma lucidez divina. Essa sobriedade é um equilíbrio divino. Essa sobriedade é uma reflexão com Deus, como anda a minha vida, como caminha meus pensamentos, como caminha meus comportamentos, como caminha minha atitude, como está sendo minha adoração e meu relacionamento com Deus. Ele diz o modo com que devemos estar, sóbrios e vigilantes, ou seja, atento, observando o que está sendo roubado, o que está sendo tirado, observando o que não tem. Amada igreja, é impressionante que a palavra, que nós vamos ver depois, alguns versículos que vigilantes, ele não está falando com o mundo, ele está falando com a igreja. Ele não está falando com perdido, ele está falando com membros. A igreja do Senhor é uma chamada de atenção, é um cuidado. Ele está dizendo qual a intenção do maligno, o intuito do maligno, de roubar a nossa fé, de nos tirar de uma cultura divina, de nos conduzir a esse objetivo dele, da forma de engano que ele quer, amada igreja. Então ele diz um modo que eu tenho que estar constantemente na minha vida. Eu tenho que ter sobriedade. Eu tenho que ter reflexões na minha vida, no meu coração, para ver como andam meus caminhos. Eu tenho que estar equilibrada no sentido de saber o que Deus quer que tenha na minha vida, o que quer que seja tirado da minha vida. Então, amada igreja, ele diz o modo que devemos andar. Aí ele mostra o perfil do inimigo, andando ao derredor, em círculo, em volta, criando o seu próprio caminho, tirando o verdadeiro caminho, buscando tirar o verdadeiro caminho da família, do crente, do casamento, de todos os fundamentos da vida de solteira, tirando e quebrando esses fundamentos, ele consegue as presas, ele consegue ter a presa na boca. Então, ele andando ao derredor, ele se alimenta de brechas, ele se alimenta do crente que não é sóbrio nem vigilante, ele se alimenta do crente que pensa que a sua responsabilidade só está na casa do Senhor. A sua responsabilidade é de estar na casa do Senhor. Mas a vida em comunhão, a vida em busca, a vida em comunhão com Ele, sustenta a tua alma. E quando tu vem para a casa do Senhor, tu vem explodir em aprendizado, em aperfeiçoamento, em direção, em vida. Sim, é necessário, é fundamental. Cristo nos chama para congregar. Mas se o crente que pensa que só aqui que ele vai pegar o que ele tem para pegar, e quando passa daquela porta, vive do seu jeito, é uma presa fácil para Satanás. Porque não é sóbrio, não é vigilante. Porque quem é sóbrio se alimenta da palavra. Quem é vigilante quer ver a sua vida transformada pela palavra. Quem é vigilante cuida dos seus caminhos, procura ver do tempo decorrido o caminho que está tomando e vai buscando, e Deus sabe quem está no seu quarto, na sua casa, na igreja, pedindo de Deus mudança e transformação de vida. Amada igreja do Senhor, então parece que destoa esse tema, vigiai do coisas novas, que está tendo algo maravilhoso de palavras que nós estamos recebendo, e na realidade, o Senhor disse, filha, eu só posso manter as coisas novas se eu ficar sóbria, se eu ficar vigilante. Eu só posso reter as coisas novas se eu entender a novidade de vida com Cristo. Eu só posso guardar tudo isso se eu for sóbria e se eu for sensata. Amada igreja do Senhor. Por isso que segue no mesmo passo, porque ele está buscando brechas. Então ele diz um modo, ele está furioso, ele quer a tua fé, ele está furioso, ele quer a tua comunhão com Deus, ele está furioso, ele quer roubar o teu tempo com Deus, ele está furioso porque ele quer bagunçar a nossa vida espiritual, e quando ele não consegue, é porque não tem brechas. As brechas foram fechadas, ou tem uma atalaia vigiando essas brechas. E é interessante que ele já diz a presa, ele diz o modo que devemos ficar, ele mostra a fúria do inimigo. Eu não posso brincar com a minha vida espiritual, amada igreja, eu não posso me dar o luxo, eu estou como
uma palavra de expressão. Eu sei que a igreja sabe que tem que buscar, eu sei que a igreja sabe que tem que adorar, mas eu não posso me dar o luxo de perder culto quando, por um motivo justificado com Deus, eu não posso me dar o luxo de não ler a palavra, de não ter momento de oração. Seu próprio Cristo, nós vamos ver, tinha momento de oração com o Pai. Então, amada igreja do Senhor, e as palavras que são ministradas, todos os pregadores que sobem aqui, tenha certeza, Deus fala primeiro com o pregador, para depois passar para a igreja. Tenha certeza disso. Então, são palavras ávidas, são palavras edificando, consolando, exortando, para cada vez mais a vida da igreja ser fervorosa, amada igreja. Ele procura uma presa, ele está faminto. Uma presa, em outras versões, para estraçalhar. Um crente sem temor, um crente sem dedicação, um crente relaxado, um crente que não fica percebido 24 horas da presença de Deus, fica desapercebido da presença de Deus. Um crente que não dá valor às coisas de Deus, às coisas devidamente, porque a Bíblia diz é preceito sobre preceito, regra sobre regra. Um crente desatento. E ele está em busca desse crente que dá brecha, porque ele quer acabar, ele quer estraçalhar, ele quer bagunçar, ele quer te esfriar, ele quer tirar o teu primeiro amor. E se eu não estiver vigiando, se eu não estiver atenta, se eu não estiver revendo na minha casa, se eu não estiver numa reflexão com Deus, eu me deixo levar, eu me deixo conduzir. Eu posso estar sentada dentro do banco da igreja, mas estou desatenta. E o dia, quando eu estiver atenta, eu vou ser avivada, vou ser curada, vou ser transformada, vou ser tocada pelo Espírito de Deus, amada igreja. Tu imagina, amada igreja, ele ama crente carnal, ele ama crente que não está nem aí para os valores de Deus, ele ama crente que vive pecando, ele ama crente que não dá atenção devida para Deus, porque ele pode segurar na mão, ele pode prender. Ele é uma crente que não dá importância para culto. Ele é uma crente que não dá importância para a palavra. Ele é uma crente que não dá importância para congregar, para crescer, para ser aperfeiçoado na irmandade, para amadurecer na irmandade. Ele é uma crente que não gosta disso. Porque já é uma presa para ele. E nós estamos já, palme dentro do arrebatamento. Sabe o que eu acho tremendo, amada igreja, em Mateus 25, na parábola das virgens? Ela é muito rica, essa parábola. Ela é profunda e muito rica. E o ângulo que o Espírito Santo, Deus, imagina, a Bíblia diz que as virgens prudentes e as nécias foram ao encontro do noivo. Estavam numa marcha ao encontro do noivo. Eu imagino que nessa caminhada ao encontro do noivo, as virgens olhavam para as nécias olhavam para as virgens. Eu imagino que as virgens não viam nas nécias. Diz que é crente, mas não pratica a palavra. Diz que é crente, mas a Bíblia está encostada. Olha, quando está fora dos olhos, está pecando. Olha, eu imagino as virgens prudentes olhando e vendo toda a vergonha das nécias. Eu imagino as prudentes caminhando e vendo todo o escândalo nas nécias, toda a vergonha nas nécias, toda a falta de reverência e de amor verdadeiro. Estou levando lamparina, mas isso não ama o noivo, não. Estou com a lamparina, uma parábola. O Espírito me dá direito de falar isso. Estou indo lá com o noivo, mas o coração não está com o noivo, não. Estou indo para a igreja, mas o coração não está com o noivo, não. Não é que não tenha que vir para a igreja. Venha. Que numa dessa Deus te pega e faz uma grande obra, se caso tiveres assim. Mas eu estou dizendo o discernimento das virgens prudentes olhando para as nécias. Olha, está sendo tola, está sendo insensata no casamento, olha, está sendo tola, está sendo insensata, desperdiçando os valores de Deus que é para ser vivido. Está sendo tolo, está sendo tola. Olha, sai, não assimila, não chora em casa, não busca em casa, não pede uma transformação. As virgens prudentes vindo, as nécias. E eu imagino as nécias olhando para as prudentes e vendo toda uma organização,
E as prudentes olhando para as prudentes na mesma marcha, na mesma busca, na mesma santidade, na mesma prudência, observando o tempo, porque Jesus está palme dentro, verificando as suas candeias, tinham reserva, ou seja, vinham para a casa do Senhor, adoravam, e quando saíam, estavam trabalhando, ou sendo dona de casa, ou estudando, ou fazendo faculdade, estavam com reservas, e faziam tudo isso com temor na presença de Deus. E a prudente, uma olhando para o da prudente na mesma marcha. Santidade, transformação, adoração, entrega, busca, cada dia mais querendo mais de Deus, querendo encontrar com seu noivo, o desejo, o foco de cada dia mais as vestes serem alvas, as vestes serem brancas, serem cada dia mais a mesma marcha das prudentes, a mesma marcha em direção do noivo, que agrada os corações cheios de adoração, de busca, de querer mais de Deus, de querer se consertar com Deus, de querer vida com Deus, de querer caminhar com Deus, de querer fazer a vontade de Deus, de realmente ser Cristo o centro da vida. Uma marcha de crescimento. Errou aqui, mas se conserta e caminha, não tem hábito no pecado, não tem cultura no pecado, e quando peca, Senhor, vai, levanta, continua, e vai na caminhada em direção ao noivo. Amada igreja do Senhor, eu imagino o cântico, Deus me dá liberdade para isso, eu imagino a conversa, o cântico das virgens prudentes. Nós vamos encontrar com o noivo. Nós estamos esperando o noivo. O Senhor das nossas vidas, o amor das nossas almas. Nós estamos na casa de Deus. Volta, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Nós estamos no trabalho, estamos enxergando o trabalho, mas estamos com o espírito acesos na presença de Deus. Não deixamos que isso atrapalhe, que isso desgaste, que isso sobrecarregue, mas sabe dividir. Senhor, hoje eu tive um dia exaustivo, mas eu tenho um tempo de chegar na minha casa e te buscar. Senhor, eu tive um dia cansativo, mas eu tenho um tempo de chegar na minha casa e te buscar. Falei contigo de manhã, de tarde, de noite, mas agora é um momento que eu estou mais tranquilo, que eu estou mais descansado, para poder ter uma comunhão, para poder ter um relacionamento contigo. Está sobrecarregado, mas sabe que tem que buscar Deus. Está com vários problemas, mas sabe que tem que buscar Deus. E encontra refrigério, encontra renovo. E no outro dia as forças são renovadas. Amado, o inverso é verdadeiro. Eu estou cansado, eu vou descansar. Eu estou cansado, então deixa para depois. E vai deixando, e vai deixando. E as brechas com o tempo vão se abrindo. Amada igreja do Senhor. E a marcha das 10 virgens, uma marcha assim, volta, Senhor, está difícil, mas volta. Senhor, as famílias estão sendo bombardeadas, mas Tu és o guardador da nossa casa, da nossa família. Pai, cada dia mais visão e entendimento para ver o que entra na minha casa, para ver o que se aloja na minha casa, para ver, Pai, eu imagino a marcha das prudentes assim, o noivo está ali, ele está palme dentro, falta pouco, e ela vendo toda a nudez das virgens nécia. E elas continuando o passo delas. A vigilância das virgens prudentes é a vigilância da igreja do Senhor, da igreja que se mantém vigilante diante dele. Sabe o que eu acho interessante, queridos? Tem um capítulo que o Senhor me fez colocar e me chamou muita atenção. Na vida de Sansão, no ministério de Sansão, a partir de Juízes, capítulo 13, a palavra de Deus fala que Sansão pegou quem ele queria. Sansão não tinha princípios, não tinha temor a Deus, mas caminhava em cima de uma consagração que Deus tinha dado para ele, mas ele já não estava mais respeitando o voto, a consagração de Nazireu que Deus deu para ele. Mas onde que eu quero chegar? A Bíblia diz que ele vai de tanto a Dalila importuná-lo, ele revela o segredo, a aliança que ele fez com Deus. Mas o que me chama a atenção em Juízes 16, 20, é que quando ele
por 3, 4 vezes, ele a engana e diz que não é, e tem uma hora que ele não aguenta. O que me chama a atenção nesse texto aqui, quando ela diz para Sansão, lá vem teus inimigos, Sansão, levanta, mais uma vez eu vou destruir os meus inimigos. Olha onde estava a força de Sansão. Na sua natureza humana, no que ele já tinha conquistado, no que ele já tinha feito. E a palavra de Deus fala bem assim, Sansão não percebeu que o espírito não estava mais nele. Isso entra um temor no meu coração. Entra um temor, traga um aprendizado disso. Um homem capacitado, ungido por Deus, um homem chamado por Deus, para poder fazer a obra de Deus, se deixou vencer pelo sistema deste mundo. E ele percebeu, depois de quando ele foi derrotado, que rasparam, que o Senhor tinha se afastado dele. Amada igreja do Senhor, deixa eu falar algo para ti. Vivemos dias difíceis, dias pesados, com várias coisas. As redes sociais estão aí, a comunicação acelerada, o conhecimento acumulado é instantaneamente um atrás do outro. Como é que eu posso manter uma comunhão do Espírito se a minha cabeça está cheia das redes sociais? Como é que eu posso manter o fervor do Espírito se eu passo mais tempo com a tecnologia do que propriamente com a Bíblia? Como é que eu posso sentir a presença de Deus se a minha cabeça está sobrecarregada? Como é que eu posso ser renovado? Como é que eu posso fazer isso? Ah, missionária, pode? Pode. Você administrando, pode. Mas passando o dia, passando horas, e esquecendo a palavra de Deus? Não, você não conseguirá vencer. Amada igreja do Senhor, e no último dia da vida de Sansão, ele reconhece o ocorrido e pede para Deus, devolve a minha força, porque eu vou fazer o que no meu ministério todinho eu não fiz. Que eu morra com os filisteus. Eu imagino o Sansão preso lá, num calabouço, sei lá onde. Senhor, o que eu fiz da minha vida? Senhor, eu tinha tua presença. Senhor, tu me usavas. Senhor, eu tinha alegria dentro de mim quando tu me usavas. Senhor, eu tinha comunhão quando com o tempo eu deixei. Olha onde eu vim parar. Vazaram os meus olhos porque eu não te enxergava mais. Espiritualmente é uma leitura. Eu imagino Sansão no calabouço. Eu perdi a tua glória. Eu perdi a tua presença. Eu perdi aquela comunhão que eu tinha porque eu negligenciei. Eu não te buscava, não te busco mais como eu te buscava. Agora qualquer coisa no WhatsApp tira a atenção. Qualquer coisa, até no culto, se der brecha, a pessoa está no WhatsApp. Não, com relação a quem trabalha no ministério. Não estou falando do trabalho. Eu estou falando do apego já, do vício já de estar no WhatsApp. E o inimigo está ao derredor, a igreja, procurando alguém para tragar. Procurando alguém para pegar. Em Efésios 6,10, diz assim, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Mas por que Deus faz assim? Porque Ele sabe a força do nosso inimigo. O Senhor conhece o seu poder, mas Ele só tem garantia nas nossas vidas se observarmos os seus preceitos. Para que o inimigo das nossas vidas seja derrotado. E não tem para ele, não tem para ele. Alguém me pergunta, mas missionário, como é que eu me fortaleço para viver a força do Senhor? O Senhor me fez observar algo muito, muito tremendo. Se formos lá para ver, logo abaixo, as armaduras de Deus, que diz assim,
que ele diz lá em Efésios, amada igreja, 6:10, obrigada, pastor. Diz lá em Efésios 6:10, a armadura de Deus. Aí ele começa, olha as armaduras espirituais para a batalha, cingindo-vos com a verdade. Eu só posso me cingir com a verdade se eu me aproximar da verdade. Eu só posso me cingir da verdade se eu querer a verdade. Eu só posso deixar minha natureza morrer se eu me aproximar do Senhor da verdade. Amada igreja, eu só não serei destruída se eu amar a verdade, correr para a verdade, clamar a verdade, querer a verdade, que são princípios. Senão eu serei destruída. Aí ele diz bem assim, cingindo-vos com a verdade, vestindo com a couraça da justiça, não muda. A justiça de Deus não muda, amada igreja. A justiça de Deus, ela é perfeita, do início do teu quando tu aceitaste Jesus até a glória, ela é perfeita, ela não muda, não varia. É o mesmo pedido, é preceito sobre preceito, é regra sobre regra, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. A justiça, ela não oscila. A justiça divina, ela cuida devidamente, ela nos protege devidamente para conquistarmos as vitórias que Deus tem para nós. Ela não oscila, o diabo grita, ele ruge, ele diz que não consegue, ele diz que não pode, ele diz mas a justiça de Deus, ela é plena, ela é mais poderosa, ela é incomparável ao poder dele. Amada igreja do Senhor, como que eu posso, cingindo-os com a verdade, com a justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz? E esse evangelho da paz é exatamente vivendo a sua justiça que eu terei paz. Não é aquela paz e amor, não. Mas a vivência da justiça te traz paz. Seja em que esfera tu esteja, seja em que nível tu esteja. Então, amada igreja, aí está. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Isso é muito sério, amada igreja. Quanto mais eu me apego de forma desordenada nas coisas digitalmente, quanto mais eu me apego, a ciência já provou, mais o meu cérebro é codificado para acreditar, para querer aquilo que eu vejo. Então, foi uma atacada muito tremenda de Satanás, para poder nos afastar. Isso quando não vigiamos. A IA traz seus benefícios, a IA traz seus serviços, a IA traz os seus benefícios, mas de forma desordenada, viciante, cilada para Satanás. Amada igreja, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí ele diz no 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Como é que eu posso orar em todo o tempo se a minha cabeça está carregada? Como é que eu posso orar todo o tempo se a minha cabeça está sobrecarregada? Como é que eu posso orar todo o tempo se a minha cabeça não tem tempo nem para orar? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito. E isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aí a pergunta, igreja, eu faço primeiro para mim antes de lançar para a igreja. Como está a nossa armadura com essas características que foi dada? Será que o capacete da salvação está caído? Não tem mais certeza da salvação? Será que o escudo da fé, ele está baixo? Eu não ando mais crendo, eu não ando mais acreditando, eu não ando mais confiando, eu não ando mais querendo que o Senhor faça. Como está a espada do Espírito? Não tem mais força para segurar ela. Como está a preparação do Evangelho? Só quando vem para a casa de Deus e escuta? Não há uma preparação em casa, não há uma comunhão em casa. Como é que está a bota? A bota está saindo? Quando anda, às vezes está saindo. O capacete já caiu, o capacete está de lado. Amada igreja do Senhor. Em Salmos 11:3 fala,
Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Destruídos os princípios da santidade, os princípios da adoração, os princípios que Deus quer de nós, seja em casa, seja na igreja, seja em qualquer canto. O que poderá fazer o justo? O que poderá fazer o justo? O que eu poderei fazer? O que eu poderei fazer? O que eu farei? Eu serei destruída. E o que é interessante, amada igreja, é que lá em Mateus 26, 38, quando diz assim, então lhes disse, a minha alma está profundamente triste, Jesus, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Deixa eu falar algo para você, amada igreja. No Getsemane, o Senhor vai orar ao Pai. No Getsemane, ele exorta os 3 discípulos para vigiarem e orarem. No Getsemane, ele foi traído. No Getsemane, ele fez a cura da orelha do mal. Ou seja, o Senhor já sabia tudo o que ia acontecer. E chama seus discípulos para orarem e vigiarem com ele. Na primeira vez que ele vai orar, ele pede para que se assentem. E ele vai. Ele volta por 3 vezes. Os discípulos estavam adormecidos e com os olhos pesados. E ele exorta os discípulos que não puderam orar. 1 hora ele coloca aqui. Sabe, amada igreja, o nosso Cristo, ele deu exemplo de oração. Deus sabe se mantemos a comunhão com ele na palavra, na oração. Não é pelo tempo, mas percebe que o Cristo vivo, ele nos dá exemplo de qualidade de tempo. Vou repetir, não é o tempo, mas Jesus nos dá características de qualidade do tempo. Da minha comunicação com Deus, da minha vida com Deus. E ele, sabendo tudo o que ia acontecer, ele chama os discípulos para exatamente exercitar neles a vigilância, exercitar neles a oração, exercitar neles a vigilância. Amada igreja, e eu haveria de não exercitar em mim a vigilância, haveria de não exercitar em mim a oração, haveria de não exercitar em mim a busca cada vez mais para não me perder, porque ele diz de forma muito linda, em 1 Coríntios 10, 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia, aquele que está relaxado, aquele que está seguro de si, aquele que não tem mais dependência, aquele que já está na mecanicidade, aquele ou aquela que não vigia. Amada igreja do Senhor. Aí ele diz assim, antes de finalizar, Mateus 24, 4, 2 fala, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mateus 24, 43, se o pai de família soubesse a que horas vinha o ladrão, vigiaria. Mateus 25, 13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 26, 41, vigiai e orai, para não entrares em tentação. A palavra tentação no grego é peirasmos, que significa teste de caráter. Teste de caráter. A vida em Cristo, em mim, você será provada. Em todos os ângulos da vida. Será provada. Em Marcos 13, 33, estai de sobreaviso, vigiai. Em Marcos 13, 37, digo a todos vós, vigiai. Lucas 21, 36, vigiai em todo o tempo. E Colossenses 4, 2, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Mano, pode já colocar, para finalizar o fundo do louvor? Igreja, fica de pé. Igreja, fica de pé. Bem baixinho, mano. Igreja, fica de pé. Igreja, fica de pé.
Uma coisa eu sei que nós sabemos. E eu digo uma coisa eu sei. Glorifica ao Eu Senhor. não posso perder os meus anos de fé com Deus. Eu não posso perder, irmão. Eu não posso deixar diminuir coisas já conquistadas através disso. Pode até fugir, mas eu tenho que correr atrás. A adoração de Deus. A vida com Ele. Porque Ele está aqui. Exatamente para sentirmos, seja da forma que Ele quer, a presença dEle. A adoração das prudentes fez com que ela chegasse até o noivo na parada. O amor das prudentes fez com que chegasse tão longe. Tu te revelas a mim. A admiração pelo noivo Revelas a fez mim. elas vencerem todas as vezes. Tu te revelas a mim. A graça e a vontade de estar na presença dele fez com que ela chegasse até longe. Revelas. O refletir na sua vida e ver o que está demais fez com que ela chegasse até o noivo. O refletir na sua vida e ver o que tem de menos fez com que ela chegasse até o noivo. Quando eu oro, tu A vida falas pra mim. Delas estavam Quando eu respaldadas no noivo. oro, tu abres por mim. E às vezes o Quando tempo eu oro, de fé, tu passas se eu não por vigiar, mim. se torna mecânico. Quando eu oro, tu abres os céus e mostras o E é viva, amada igreja. escondido pra mim. E eu sei que vocês sabem disso. Quando eu oro, me transformas. O Espírito de Deus tem uma Quando eu preocupação oro, com a igreja tu dele nesses mudas. últimos dias. Então eu vou orar. Se preparar ainda mais, Orar. buscar mais, se entregar mais, para poder Quando eu vencer oro, tu falas as pressões espirituais. Quando eu Que oro, tenta tu deformar a abres. tua criança, que tenta deformar o jovem, Quando que eu tenta destruir a oro, tu família, que tenta passas roubar por toda a nação. mim. Quando eu oro, tu abres os céus e mostras o escondido Então, mais pra um mim. Quando eu oro, me Mais um culto que ele nos abençoa. Quando Mais um eu culto que ele oro, fala Deus me conosco. muda. Mais um culto que ele ministra nos nossos corações, edificando, consolando e exaltando. Mais um culto. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou Eu já peço que orar, ele te dê eu tudo, vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou Amada igreja, orar. quando você vigia, você diz: eu te amo, Jesus. Quando você vigia, você diz: eu te quero, Jesus. Quando você faz reflexão contigo, você diz: tu és o meu dono. Quando você vigia, você diz: eu tamparei as brechas. Eu tamparei as brechas. Tu és bendito, Pai. Tu és Senhor das nossas vidas. Continuamos essa caminhada, Pai. Continuamos a caminhada das virgens prudentes. Em direção do noivo. Sendo avivado pelo noivo, tocado pelo noivo, curado pelo noivo, limpo pelo noivo, transformado pelo noivo. Continuamos essa caminhada, porque daqui a pouco vamos te ver, meu Deus. Abençoe os nossos corações. Abençoe o nosso espírito, abençoe nossa vida. Para cada dia mais, Pai, sermos dependentes mais e mais de Ti. Para cada dia mais, Pai, termos sobriedade e vigilância sobre o nosso dia, o nosso tempo, o nosso caminhar, a nossa vida no decorrer do dia. Obrigada, Deus. Bendito é o Teu nome. Aleluia.